Olá, pessoal! É muito bom estar de volta para mais um bate-papo aqui no nosso canal. Sou Bruna Braga, advogada especialista em causas femininas. O assunto sobre o qual vamos falar hoje não é novo, mas podemos dizer que ganhou destaque durante o isolamento forçado pela pandemia. Vamos falar de casais que tomam a decisão de separação, divorciam-se, porém permanecem morando sob o mesmo teto. Você conhece alguém que está passando pela experiência de compartilhar a mesma casa com o seu ou com a sua ex? É possível que casais separados vivam felizes e em harmonia debaixo do mesmo teto, pessoal? Vamos falar sobre esse tema e, claro, sobre aspectos jurídicos dessa forma de convivência. Então vamos lá? Nem sempre, em um processo de divórcio, é possível ir embora e deixar de habitar a mesma casa. Dificuldades econômicas, divergências patrimoniais, medo do que o que os outros irão falar, ou mesmo a necessidade de se proteger os filhos. São razões que acabam por adiar a separação física ou, juridicamente falando, a coabitação. E por essas questões, agora o ex-casal permanece sob o mesmo teto, juntos, dia após dia, semana após semana. A pandemia veio se somar como mais uma razão para este fenômeno. A coabitação seria uma espécie de segurança sanitária para a convivência com os filhos comuns. A primeira pergunta que temos que responder é: Bruna, juridicamente isso é possível? Pode um casal se divorciar e estar sob o mesmo teto? Do ponto de vista legal, o divórcio é real? A resposta é sim. É possível estar divorciado mesmo morando sob o mesmo teto. Falando só um pouquinho de juridiquês, a coabitação não é um elemento essencial e, por conseguinte, não é um pressuposto de existência da sociedade conjugal. É o que chamamos de um elemento de natureza acidental e, portanto, dispensável para o reconhecimento do casamento ou união estável. A nossa jurisprudência, as decisões dos nossos tribunais, apontam para o que chamamos de possibilidade jurídica do pedido. Assim, o fato dos cônjuges residirem sob o mesmo teto não configura, a princípio, um obstáculo para o reconhecimento de que se encontram separados, não tendo mais vida em comum. Em outras palavras, e simplificando, pode casar sem morar junto e pode divorciar morando junto, legalmente falando, claro. Em um contexto mais amplo, podemos dizer que essa nossa conversa de hoje está inserida na evolução do próprio modelo tradicional de família, que tem dado lugar a novas configurações e, com isso, mudaram também as formas tradicionais de matrimônio, bem como as separações e divórcios. Foi-se o tempo em que o processo era bastante previsível, começando com o distanciamento físico de um dos pares, que deixava o lar, e os trâmites corriam por meses ou anos até que o divórcio fosse concluído. Mas fato é, pessoal, que apesar desse tipo de escolha causar certo espanto de partida, cada situação teve a sua história e suas razões. Didaticamente, podemos tentar classificar as situações em alguns grandes grupos. Existem aqueles que, após o divórcio, entendem que permanecer dividindo a mesma residência é a melhor opção, seja por um desejo de economizar dinheiro, seja pela importância que dão à educação conjunta dos filhos ou outras razões, mas dividem despesas, tarefas e combinam regras de convivência. Para este grupo, pode-se dizer que há uma certa harmonia e equilíbrio na convivência. Embora haja esse clima cortês neste perfil que acabei de descrever, é comum que essa polidez da convivência seja quebrada quando é chegada a hora de cada um ter a sua residência. Neste momento, é feita a pergunta: quem sairá do imóvel? Caso não tenha sido feita a partilha dos bens na ocasião do divórcio e o imóvel seja uma propriedade comum do casal, ambos têm direito de morar nele. Ambos têm direito à posse do bem. E não espere da justiça uma receptividade para que ela tutele quem sai e quem fica, em especial quando for o caso de pessoas bem instruídas. É esperado que se busque um acordo entre as partes. Já outro grupo tem como característica o fato de terem optado pela convivência sob o mesmo teto porque não têm ou não conseguem ter outra escolha. É o caso daquelas pessoas incapazes de prover o próprio sustento, têm dívidas ou estão sem trabalho. Pior ainda, se essa convivência for forçada por razões criminosas, como ameaças, chantagens, relações abusivas, que se mantêm por violência física ou psicológica.
caso de polícia que necessita de medidas legais urgentes. Bem, pessoal, este é, de fato, um tema interessantíssimo, sobre o qual poderíamos falar por muito mais tempo. Existem variações desse tema, por exemplo, como o caso de ex-casais que mantêm a casa como um local de moradia dos filhos e criam uma espécie de escala para cada um deles, de forma que dividem a residência, mas não convivem. Maria fica em casa com as filhas durante a semana e João nos finais de semana. Mas isso é assunto para outro vídeo, que terei muito prazer em dividir com vocês. Ficou claro, pessoal? Espero que sim. Deixem seus comentários e sugestões de temas, que terei muito prazer em responder cada um de vocês. Beijos e até a próxima. Obrigada!